Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de uns trechos bem marcantes do livro de Ageu. É o 37º livro do Antigo Testamento, sabe? Isso aí. E pra gente entender bem, é legal se situar na época, né? Com certeza. Pensa assim, Jerusalém, um tempo depois que o pessoal voltou do exílio na Babilônia. Isso, a cidade e o templo. Tudo destruído, começaram a reconstruir, mas... Mas parou, né? Impressionante como o gás inicial some às vezes. É verdade. Aí o pessoal começou a se preocupar mais com as próprias casas, com a vida pessoal. E o templo, que era o projeto de todo mundo, ficou de lado. Aí que entra o profeta Ageu. Exato. E a nossa ideia aqui é investigar a mensagem que ele trouxe, sabe? Entender essa chamada de Deus e o que isso causou nos líderes e no povo. Vamos juntos olhar mais de perto essas palavras? Perfeito. E esse clima de desânimo é chave para entender tudo. Depois daquela empolgação toda da volta, vieram os perrengues do dia a dia, né? A luta para sobreviver. Normal, né? A gente tende a cuidar primeiro do que está mais perto. Sim, uma tendência humana super compreensível. Só que isso paralisou a obra que era central para a identidade deles, para a relação com Deus, o templo. E o texto já apresenta os personagens principais. Ageu, claro, o mensageiro de Deus, Zorobabel, o governador, e olha que interessante, ele era da linhagem de Davi. Ah, isso é importante. Mantinha a esperança acesa, né? Com certeza, a esperança no rei prometido. E também Josué, o grande sacerdote. A mensagem de Deus vai direto para eles, para os líderes, para eles mobilizarem o povo. Ok, então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Logo no capítulo 1 de Ageu, a primeira mensagem já chega forte. Chega mesmo. No segundo ano do rei Dario, Deus manda Ageu falar com Zorobabel e Josué e com todo o povo junto. E a pergunta é, nossa, é direta demais. Gente, tá certo vocês morarem em casas chiques, todas arrumadinhas, enquanto a minha casa tá aí destruída? É um confronto, né? Bota o dedo na ferida das prioridades. Totalmente. E essa pergunta já mostra a lógica do livro todo. A Ju tá dizendo, olha, existe quase uma economia espiritual aqui, onde vocês estão investindo tempo, a energia e os recursos. O texto sugere que investir só no próprio conforto e deixar a casa de Deus de lado trazia consequência. Ruim. Direta. Tipo, a negligência espiritual afetava o bolso, o bem-estar. Exatamente isso. Como se abrisse um buraco na prosperidade, na satisfação geral. Faz muito sentido. E o texto descreve isso de um jeito muito concreto, falando que eles plantavam muito, mas colhiam pouquinho. Pensem bem no que está acontecendo com vocês. Quase parem e reflitam juntos. É isso aí. E a explicação que Deus dá para essa situação toda, lá no versículo 9, é cristalina. Qual é? Porque eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso. Porque vocês só cuidam das suas casas, mas não ligam para minha casa. É por isso que não chove e a terra não produz. Uau! Causa e efeito direto. A prioridade errada deles segurava as bênçãos da natureza que eles entendiam que vinham de Deus. Exato. E a solução? Tão direta quanto. Subam um monte, peguem madeira e reconstruam um templo. E para quê? Para que Deus ficasse feliz com a atitude deles e para que a glória dele voltasse para ali. O propósito era claro. Nossa, uma mensagem dessas, tão direta, deve ter mexido com eles. Como é que eles reagiram? O texto diz que Zorobabel, Josué e todo o resto do povo que voltou do cativeiro, eles ouviram a voz de Deus e as palavras de Ageu. E aí? Diz que eles temeram ao Senhor e obedeceram. Parece que a bronca, mesmo dura, funcionou, mudou a atitude. Que bom. E a resposta de Deus para essa obediência não é só ok, valeu. Ageu entrega na hora uma promessa curta, mas, poderosa, da parte de Deus. Eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. Eu estarei com vocês. Só isso já muda tudo, né? Muda tudo. Garante que eles não iam fazer aquele esforço sozinhos. Deus estaria junto, sustentando. E na prática, isso deu resultado? Deu e rápido. O versículo 14 diz que o Senhor despertou o espírito. Quer dizer, deu coragem, deu ânimo, sabe? Vontade de fazer. Tanto nos líderes quanto no povo todo. Ah, então não foi só decidir obedecer. Deus deu um empurrão interno também. Isso, capacitou e motivou a galera
para botar a mão na massa de verdade. O texto até marca a data que eles recomeçaram. Dia 24 do 6º mês daquele ano. Que legal ver esse ciclo. A repreensão, aí a resposta do povo com temor e obediência, e Deus respondendo com encorajamento e força. Uma restauração acontecendo ali. Exatamente. Um processo bem claro. Agora, bom, a coisa fica mais interessante ainda. Pouco tempo depois, já no 7º mês, vem outra mensagem, tá lá no capítulo 2, talvez mais simplesinho, né? E lembravam do antigo templo, o de Salomão. Aquele era demais, antes de ser destruído. Ah, sim. Reconstruir algo que já foi grandioso deve dar uma sensação estranha. Pois é, porque essa comparação com o templo antigo pegava tanto para eles. Olha, essa comparação mexia com a memória de um passado glorioso, talvez até um pouco idealizado, né? E contrastava feio com a realidade deles ali, que era de dificuldade, pouco recurso. Entendo. O Templo de Salomão era símbolo do auge, da bênção de Deus visível para todo mundo. Aí você olha para a obra nova, mais modesta, e pensa, puxa, será que isso aqui vale alguma coisa? Será que Deus está com a gente do mesmo jeito? O texto pega isso bem quando pergunta: quem aí viu o primeiro templo no seu esplendor? Comparado com ele, isso que vocês estão vendo não parece nada. Era para derrubar a motivação mesmo. Pesado? E como Deus responde a esse baixo astral todo? Com uma injeção de ânimo, tripla. A mensagem é: coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem todo o povo. É quase um grito de incentivo. Que demais! E a base para essa coragem não é a força deles, mas a promessa de novo. Trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor. E ainda lembra da aliança lá do Egito. O meu espírito está aqui no meio de vocês. Não tenham medo. Nossa, ele tá dizendo, lembrem da minha fidelidade lá atrás, ela vale pra hoje. Isso dá força, né? Muita força. E não para por aí. Deus não só anima pro presente, ele joga a visão lá na frente. Uma visão espetacular para aquele mesmo templo que eles estavam reconstruindo, talvez achando pouca coisa. O que ele promete? Algo enorme. Daqui a pouco tempo, eu vou fazer tremer os céus e a terra, o mar e a terra firme. Uma agitação cósmica. Uau! E pra quê? O resultado: vou fazer tremer todas as nações, e o que elas têm de melhor virá para cá. Assim vou encher de glória este templo. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, e neste lugar eu darei a paz. Caramba, que promessa! Imagina ouvir isso ali no meio da poeira da construção, se sentindo pequeno. Exato. É Deus dizendo: o valor do que vocês estão fazendo não é só o que parece agora. Tem a ver com o meu plano futuro para este lugar. Faz toda a diferença. E para não deixar dúvida se ele podia fazer isso, ainda vem a frase: a prata é minha e o ouro é meu. Ou seja, a grandeza futura não depende do pouco que vocês têm, mas do meu poder infinito. Que virada de perspectiva. Com certeza. Essa visão maior era para dar gás, para mostrar que aquele trabalho duro fazia parte de algo muito maior. Um plano de Deus que ia terminar em glória e paz. Muito bom. Seguindo então, a gente chega na terceira mensagem. Essa vem no 9º mês, tá no capítulo 2 também, mas a pegada é diferente. Como assim? Começa com Ageu consultando os sacerdotes sobre as leis de pureza. É quase um teste, sabe? Primeira pergunta. Se alguém leva a carne consagrada na roupa e a roupa encosta num pão, ou vinho, ou azeite, essa outra coisa fica consagrada? E os sacerdotes? Respondem, não. Aí vem a segunda. Mas se alguém ficou impuro por tocar num morto e depois toca nessas coisas, elas ficam impuras? E a resposta? Sim, ficam impuras. Entendi. Uma lição sobre como a santidade e a impureza se transmitem ou não. E qual a aplicação disso para o povo. Ageu manda na lata. O Senhor declara: assim é este povo e esta nação diante de mim. Tudo o que fazem e tudo que me oferecem neste altar é impuro. Opa, forte isso. Mesmo eles reconstruindo o templo, Deus ainda via o povo e o trabalho deles como impuros. Como pode? É essa a questão, né? O que isso quer dizer? Olha, parece que a lição aqui é profunda. A santidade, a pureza espiritual, não é algo que pega fácil só por fazer a coisa certa, tipo reconstruir o templo. Mas a impureza, que no exemplo era tocar num morto,
mas que ali representava talvez a condição espiritual deles antes de obedecerem de verdade. O egoísmo, a negligência, essa sim tinha força para contaminar tudo. O trabalho no templo, os sacrifícios. Entendi. Não bastava fazer, tinha que ter a intenção certa, o coração no lugar, uma obediência de verdade. Exatamente. A condição interior deles afetava a validade do que faziam externamente. A pureza precisava ir além da obra física. Faz sentido. E para reforçar isso, o texto pede para eles olharem para trás, pro tempo antes de começarem a colocar os alicerces do templo de novo, naquele 9º mês. Lembra daquela frustração toda, né? Isso. Iam pegar trigo esperando 200 medidas, só achavam 100. Iam pro vinho esperando 50, só vinha 20. Lembra das pragas, da seca, do granizo nas colheitas? E a conclusão de Deus sobre essa fase. É direta. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Mas aí o texto marca uma virada, né? Um ponto de mudança. Sim. Pede para eles prestarem atenção deste dia em diante. Especificamente do dia 24 do 9º mês, o dia em que os alicerces do templo foram lançados. E qual a mensagem para esse novo tempo? A promessa é clara e parece incondicional dali para frente. Deste dia em diante abençoarei vocês. Que promessa? E o mais doido é que a promessa vem mesmo antes de ter sinal visível da bênção. O texto mesmo diz: olha, ainda não tem semente no celeiro. A videira, figueira, romanzeira, oliveira ainda não deram fruto. Ah, isso é muito interessante. A bênção é prometida por causa da obediência que começou antes mesmo do resultado aparecer. Exato! É a fé na palavra de Deus que abre a porta para a bênção futura, como resposta à obediência que está acontecendo agora. Que virada mesmo. E para fechar o livro, tem mais uma mensagem, né? Tem. No mesmo dia, 24 do 9º mês, mas essa é específica para Zorobabel, o governador. E o que diz para ele? A linguagem volta a ser grandiosa, cósmica e política. Deus fala que vai fazer tremer os céus e a terra. De novo essa imagem do tremor? Sim, e o motivo: derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Destruirei os carros de guerra e seus cavaleiros. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Nossa, uma visão de juízo divino sobre os poderes do mundo. Uma grande revolta política. Exatamente. E no meio dessa confusão toda anunciada, vem o ponto alto da promessa para Zorobabel. Deus diz: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi. Anel de selar. O que isso significava na época? Pelo que entendi, o anel de selar, ou sinete, do rei era usado para autenticar documentos importantes. Representava a autoridade máxima, a garantia pessoal do rei, a proteção dele. Era um símbolo de confiança e de poder delegado. Então Deus estava dizendo que Zorobabel teria essa autoridade, essa proteção especial. Seria o representante de confiança dele. Exatamente. Ser o anel de selar de Deus colocava Zorobabel em uma posição de honra, de segurança e de autoridade única para liderar o povo naquele momento tão delicado. E tem mais um detalhe importante aí. Zorobabel era da linhagem de Davi. Verdade. Então, no contexto deles tentando se reerguer sem um rei, essa promessa pessoal para ele, usando essa linguagem forte de meu servo, escolhido, anel de selar, isso com certeza alimentava a esperança de restaurar a liderança davídica. Para muita gente, ao longo da história, essa passagem também aponta para frente, sabe? Para o Messias, aquele líder futuro ungido por Deus que traria a restauração completa. Então conecta o trabalho ali de reconstruir o templo com os planos maiores de Deus para a história. Exatamente. De um jeito muito poderoso, mostra que aquela tarefa, talvez vista como pequena, fazia parte dos planos soberanos de Deus para Israel e para o mundo todo. Então, se a gente olhar para Ageu como um todo, qual seria a grande mensagem? Parece que é um chamado forte para acertar as prioridades, né? Colocar Deus e a vida em comunidade espiritual em primeiro lugar. Sem dúvida. E fica muito clara essa conexão que o texto faz. Obedeceu, vem bênção. Negligenciou, vem dificuldade. Quase uma regra.
Fica bem marcado. E mesmo quando a tarefa parecia pequena ou desanimadora, Deus trazia uma visão de futuro, de esperança, de glória, maior que as circunstâncias. Isso. A ideia de que o que a gente faz hoje, as nossas escolhas, têm um peso enorme para o futuro que Deus promete. Isso é muito forte em Ageu. Totalmente. E talvez, para a gente fechar a conversa, ficam as perguntas para pensar, né? Inspiradas por Ageu. Manda aí. Como será que essa dinâmica que a gente viu no livro, essa dança entre a nossa parte, agir, obedecer, priorizar e a parte de Deus, chamar, animar, abençoar, agir no mundo, como isso acontece em outros lugares, talvez hoje em dia? Boa pergunta. E o que aquela insistência na reconstrução do templo como um projeto que unia todo mundo num propósito espiritual pode dizer para nós sobre a importância de ter focos coletivos espirituais no meio das nossas correrias individuais? Será que a gente equilibra isso bem? Para pensar mesmo. E por último, será que aquela mensagem principal de Ageu, de achar coragem na promessa "eu estarei com vocês", será que isso ainda serve de força para a gente encarar os desafios, as tarefas difíceis da vida, da sociedade? Com certeza são ecos de Ageu que continuam falando, né? Muita coisa para refletir.